Olá, meus alunos da EJA. Depois desse longo feriado, a gente está se vendo novamente, nem que seja através desse vídeo. Espero que vocês estejam bem, né? A gente está chegando ao final do mês. A gente não teve nosso encontro da semana passada, né? Na quinta e na sexta-feira com as nossas aulas de ciências humanas. Certo que, inclusive, eu estou devendo a correção da nossa prova e a entrega das notas das provas que vocês fizeram. Aí, para nossa atividade de hoje, minha turma da EJA, do 4º CPM Ministro Jabas Passarinho, a gente vai estar corrigindo a nossa avaliação de ciências humanas e eu vou estar colocando no grupo de vocês as notas que vocês tiraram nas provas. Lembrando que as notas das provas nem sempre é a mesma nota que vai para a média do boletim de vocês, certo? Antes da gente iniciar, eu queria que vocês deixassem um comentário nesse vídeo que vai estar disponível aqui na plataforma do YouTube. Deixasse seu like se você tiver gostado do vídeo e se inscrevesse no meu canal, né? O canal do professor Marciano Bastos. Que aí vocês vão estar me ajudando, certo? Para mim ver se eu continuo nessa vibe de estar gravando esses vídeos, né? Para a gente estar se aproximando, né? E diminuir o nosso distanciamento por conta da pandemia, ok? Então vamos iniciar a nossa correção. Como foi proposto, vocês estão vendo aqui ao lado, vocês fizeram a avaliação por meio do Google Forms, certo? Eu vou estar respondendo e fazendo comentário em cima das questões que vocês responderam, certo? Então, vou procurar aqui a avaliação de vocês, certo? Para a gente estar corrigindo ela. Cadê aqui? Aqui, a avaliação de ciências humanas. Pronto, eu vou abrir ela aqui como se eu fosse responder como aluno para a gente estar corrigindo a avaliação, certo? Aqui vocês colocariam o nome de vocês, certo? Eu vou colocar meu nome. E aqui a série. Próximo. Pronto, vamos corrigir. Eu dividi a prova de vocês em alguns blocos, certo? Bloco de história, de geografia, de sociologia e de filosofia. A primeira parte que a gente tem é a parte do bloco de história, certo? Eu não enumerei as questões, mas elas estão aqui, certo? As questões. Armazéns fortificados, no qual eram guardados a madeira, até que as naus, não são navios, né, que chegavam para buscá-las. Estamos falando de o local, minha turma, onde eram guardadas essas madeiras, eram chamados de feitorias. Não era trem era um meio de transporte, que isso é da modernidade, né? Que carregava as madeiras. Escambo era uma troca comercial que foi feita entre os portugueses e os indígenas, e ocas eram as habitações dos indígenas. Então, a alternativa correta, letra B. Vamos para a próxima questão. Eu não numerei, mas é a segunda questão de história, certo? A aliança, somente a partir de 1534, Portugal, em aliança com a Igreja Católica, decidiu o fato colonizador do Brasil, alegando não ter orçamento. O processo de colonização se deu pelo estabelecimento, primeiro, das capitanias hereditárias e seguida do governo geral. Dos documentos que oficializavam a ocupação e a exploração das terras foram... Pessoal, aqui a gente está falando de um documento que era entregue aos donatários, que garantia a sua posse de terra. O nome desse documento se chama Carta de Doação e Aforal. Carta de doação era o documento que o donatário recebia, que se comprometia com a coroa portuguesa, e a foral eram os direitos e deveres que o donatário tinha. A alternativa correta, letra B. Terceira questão de história, certo? Acho que foram só 3 questões. Sobre o sistema de capitanias hereditárias, pode-se afirmar, certo? Aí vamos analisar. Os lotes de terras que formavam as capitanias do litoral até o limite oeste do Brasil, não respeitando a linha de Tordesilhas. Esse item está errado pelo fato de ter bem aqui, não respeitando. No caso aqui, eles respeitavam o limite do Tratado de Tordesilhas. Então, a letra A não eram. Os donatários eram senhores absolutos de suas capitanias, está correto, podendo vendê-las a outros fidalgos. Esse item que eu tenho bem aqui, podendo vendê-las a outros fidalgos, não pode. As capitanias não poderiam ser vendidas. Então, a letra B não é. O governo português investiu muitos recursos no desenvolvimento das capitanias hereditárias. O governo português estava se lixando para as capitanias hereditárias. Então, ele não investiu poucos investimentos nas capitanias hereditárias. Então, a letra C não é.
O sistema de capitanias hereditárias foi criado para organizar a administração do Brasil, evitando gastos com a coroa portuguesa. Então, vocês estão vendo que a letra D, a coroa portuguesa, ela não queria ter gastos com as capitanias hereditárias. Então, alternativa correta, letra D. Feita aqui, minha turma da EJA do Jarbas Passarinho, eu tenho concluído as questões de história. Vamos para o nosso próximo bloco de questões. Agora, a gente tem as questões de geografia. A gente discutiu muito sobre a expansão do território brasileiro. Dentre os itens da expansão do território brasileiro, a gente tem a questão das bandeiras, certo? Também relacionado ao sistema de capitanias hereditárias. Então, vamos começar a analisar nossas questões. A única forma de ocupação do Brasil por Portugal era através da colonização. Era necessário colonizador simultaneamente todo extenso litoral. Essa colonização, dirigida pelo governo português, se deu através da, certo? Única forma de ocupação do território por Portugal era através da colonização. Então, era colonização em todo o extenso litoral. Então, o que foi feito para poder colonizar foi a criação do sistema de capitanias hereditárias, certo? Então, esse foi o meio que foi encontrado para poder colonizar o território brasileiro. A alternativa correta, letra C. Segunda questão de geografia. Qual dessas definições expressa melhor o que foram as bandeiras? As bandeiras foram expedições dos portugueses que eles apresavam os índios, né, prendiam os índios e buscavam metais preciosos como as pedras preciosas, ouro e diamante. Então, a alternativa correta é a letra C. Quem marcou a letra A está dizendo o seguinte: eram financiadas pela coroa que se propunha exclusivamente para descobrir metais e pedras preciosas. Não era exclusivamente, eles aprisionavam indígenas também. Então, a letra A não é. Movimentos de fundo catequético, liderado por jesuítas para a formação de uma nação indígena cristã. Bandeiras não tinham esse fundo catequético, era um fundo de exploração de metais preciosos. Empresas organizadas com o objetivo de conquistar as áreas litorâneas e ribeirinhas. Isso era um dos tipos de bandeira, mas eles não eram exclusivamente para isso. Vamos para a próxima questão. Agora aqui a gente tem um bloco de filosofia. No bloco de filosofia, a gente discutiu muito sobre a questão do iluminismo, a fé e a razão, certo? A gente estudou sobre os filósofos iluministas, o que era o iluminismo. Inclusive, minha turma, a gente estudou isso na sala de aula. Então, vamos analisar as questões aqui. Na letra A, ela está perguntando o seguinte: qual das alternativas abaixo define melhor o que foi o iluminismo? Ele foi um movimento artístico, cultural, que ocorreu na Europa, que tinha como intuito a questão da propagação da fé, da razão, ou a propagação da razão, que combatia um regime absolutista. Na letra A, foi um movimento artístico do século XVI que revolucionou as artes plásticas. Tanto revolucionou as artes plásticas também, mas não foi só isso. Então a letra A não é. Foi um movimento popular que criticava o absolutismo, tá correto, e defendia um governo comandado pela Igreja Católica. Tá errado isso? Eles criticavam a Igreja Católica, eles não queriam que a Igreja Católica intervisse nas ações deles. Então tá errada a letra B. Foi um movimento filosófico e educacional ocorrido na Europa no século XVII, que pregava a universalização do ensino. Isso era uma das propostas, mas não era só isso. Letra D. Foi um movimento cultural ocorrido na Europa no século XVIII, que defendia a razão e combatia o regime absolutista. A alternativa correta, letra D. Segunda questão. No período iluminista, no século XVIII, o filósofo Montesquieu defendia. Montesquieu ele foi um dos filósofos que ele defendia a divisão dos poderes em três esferas, certo? Ele tinha a teoria dos três poderes, em executivo, legislativo e judiciário. Então, a alternativa correta, divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. As ideias dos diversos filósofos do iluminismo que tanta importância exerceram nos movimentos sociais do século XVIII e XIX têm como princípio o quê? A razão como portadora do progresso e da felicidade, ou seja, rebatiam a fé e criticavam tudo que se remetia à questão da fé e do absolutismo. Então, a alternativa correta, letra B. Vamos para o último bloco de questões, que é o bloco de filosofia. O antropólogo Edward Burnet Tillou definiu cultura em 1871 como todo complexo que inclui os conhecimentos de crença,
arte, leis, a moral, os costumes e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem. Enquanto membros de uma sociedade, tendo base transcrita acima, é correto afirmar. Certo? Você vai me dizer a definição de cultura. Na letra A, está dizendo que cultura passa a ser vista como sendo comportamento aprendido, tudo aquilo que é independente da transmissão biológica e genética. Então, esse item é o item correto. Então, alternativa correta, letra A. Finalizando a nossa correção, vocês vão marcar aqui qual desses itens se remete à cultura material e qual se remete à cultura imaterial. Cultura material é tudo aquilo que eu consigo tocar. Cultura imaterial é o que eu consigo sentir, ver, mas eu não consigo tocar. Tecido. Tecido eu posso tocar. Tá aqui um tecido, um exemplo de tecido. Então, tecido é da cultura material. A dança eu consigo sentir, eu consigo perceber, eu consigo olhar, mas eu não consigo tocar na dança, no carnaval, no frevo, no forró. Então, dança é imaterial. Brincadeiras de roda, ciranda, cirandinha, essas brincadeiras assim. Eu consigo ver, eu sinto, até eu participo, então eu não consigo tocar. Então, é imaterial. Habitações, casas, igrejas, prédios, eu consigo tocar. Então, é material. Festas, carnaval, festas juninas, eu vejo, eu sinto, eu percebo. Então, é da cultura imaterial. Instrumentos de trabalho, vamos pôr uma foice, uma enxada, esses instrumentos que a gente... um chapéu de palha, certo? Um riscador de chapéu de palha. Então, eu consigo tocar. Então, cultura material. Meios de transportes, barco, bicicleta, avião, cultura material. Modo de fazer uma comida, certo? Fazer uma feijoada, uma pizza, um pão de queijo, cultura imaterial, certo? Deixa eu acabar errando bem aqui. Festas é cultura imaterial, certo? Então, esse é o nosso gabarito dessa questão de associação, certo? Então, minha turma, deixa eu só voltar aqui para a gente dar as considerações finais. Aqui a gente tem a nossa correção da nossa prova, certo? O vídeo vai estar aqui disponível para vocês estarem consultando, certo? Você está dando uma olhada. Vou estar colocando no grupo de vocês a avaliação de vocês, certo? Com os erros que vocês acabarem errando e a pontuação. Dúvidas, estou à disposição. Aí amanhã a gente vai ter uma outra atividade e amanhã eu tenho uns informes para dar para vocês, certo? Então, se cuidem, fiquem em casa, lavem as mãos, usem álcool gel, certo? Saiam somente para o que for essencial, certo? Então, foi bom essa correção da nossa atividade e até uma próxima. Tchau!